João 8:12. Amém. Jesus está nesse momento dando várias palavras, e uma delas, nesse momento específico aqui em que ele pregava, ele diz o seguinte: de novo ele falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém? Glória a Deus. Tudo bem. As suas frontes, vamos orar ao Senhor. Deus amado, Deus bendito. Tu és o dono da palavra, Deus. O Senhor é o dono da mensagem. O Senhor usa, Senhor, os nossos corações, Deus. Nos capacita, Senhor, a entregar a tua mensagem com êxito, com o que o Senhor deseja, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, esvazia os sentimentos do homem e enche agora com o teu Espírito Santo, para que nós possamos ser repletos com o teu querer, com a tua palavra e compreender o que o Senhor tem para as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, algumas curiosidades que eu trouxe para vocês sobre a luz. Por exemplo, a medida de cálculo mais rápida é a da luz. As coisas que são mais rápidas, que se movem nas galáxias mais rápidas, são medidas imensuráveis em cálculo de velocidade da luz. Tudo que você vê, na verdade, é a reflexão da luz. Se você for analisar um pouquinho de física, você vai perceber que o que você enxerga no dia, o que você enxerga de noite, tem que ser com a presença de luz. Se não houver a luz, você não consegue ver os objetos. Então, na verdade, você está vendo o reflexo da luz nos objetos. Outra coisa sobre a luz não tem cheiro. Interessante, né? A luz não tem cheiro. Não tem massa. A luz não pesa. Tem alguém sentindo peso desse lado da luz? Tem alguém sentindo peso dele? Não, né? A luz não pesa. Outra coisa, é largamente usada em nível invisível em recursos de comunicação e aparelhos via rádio. A luz pode ser dividida em cores e frequências. E essas frequências são chamadas de radiação. Na verdade, essa luz aqui ela é radioativa. Mas, na verdade, é o nível de radiação que não faz mal ao ser humano, né? Senão nós não poderíamos estar aqui. Existem tipos e tipos de radiação. E todas em forma de luz. Pode produzir calor e queimaduras dependendo do seu nível, intensidade ou tempo de exposição. Por exemplo, se ficar muito tempo ali na frente desse projetor ali, eu acho que é uma bronzeada, né? Porque ele é muito forte a luz. É muito forte. Tá? Você passa ali na frente, você sente calor. Né? Então, é um tipo de luz diferente. Bom, outra coisa sobre ela. A sua potência é medida em escala chamada Hertz e o alcance do seu brilho em watts. Então, essa lâmpada ela tem um determinado cálculo em watts para iluminar. E a potência dela, da frequência dela, é medida em Hertz. Bom, é fonte de calor e vida para as plantas e seres humanos. E indispensável no ecossistema. Tá? Muitas coisas que nascem, crescem, são oriundas da luz. As plantas, elas praticamente comem luz. Não é? Quando a pessoa está apaixonada, a gente fala que ela está vivendo de brisa, né? Tá? Bom, olha só que interessante. A luz foi a primeira obra da boca de Deus registrada na palavra. Gênesis diz que no princípio criou Deus o céu e a terra, e a terra sem forma alguma. E disse, haja luz. Então a primeira coisa que Deus criou com a sua boca, que foi com a vista, foi a luz. Haja luz. É para você entender como que é a consideração
quando Jesus fala que é a luz do mundo. Na verdade, ele diz que a primeira coisa que o mundo precisa, quando Deus vai criar o mundo, sai de luz. Quando Jesus se remete como a luz do mundo, ele fala exatamente isso. Eu sou o que em primeiro lugar o mundo precisa. Bom, é abundante na natureza e pode ser artificialmente produzido por substâncias encontradas também na natureza. Né? Na verdade, essa luz não é uma luz artificial. Né? Alguns animais terrestres, alguns insetos e alguns peixes são capazes de criar organicamente uma luz visível a olho nu. Você imagina um ser que tem luz própria? Não é uma estrela, é um animal. Né? Um vagalume, né? Um peixe monstro, uma moreia, né? Que chega a ser elétrica, alguns cupins, alguns grilos, né? Alguns daqueles que saltam pequenininho, né? Um besourrinho, tem luz própria também. Tá? Bom, olha só curioso. Diz-se que uma pessoa é brilhante quando ela teve uma boa ideia. Você teve uma boa ideia, você é brilhante. Não é a curiosidade, né? Outra coisa sobre a luz. Diz-se que tem brilho quando a pessoa é honesta. E a gente fala que falta brilho quando ela não é. Uma coisa interessante, né? Não é isso, pastor? Quando a pessoa é honesta, fala, esse cara tem brilho, né? Você brilha na cara, como diz minha avó, né? E quando não é honesta, não tem brilho. Bom, foi tida como uma poderosa força contra males de morte na época dos egípcios. Provavelmente, Moisés, né, ouviu falar de muitas histórias e talvez até se comportava como os egípcios durante a noite, e não saía de sua casa por temer, né, a treva. Acontece que como Moisés tinha uma criação hebraica, mesmo, né, se comportando como os egípcios, ele sabia que não tinha nada a ver sair à noite, tanto dia quanto à noite, quando vier para Jesus. A luz reage mais rápido que as trevas. Você já reparou isso? A olho nu mesmo dá para perceber. A luz reage mais rápido que as trevas. Quando o irmão liga ali o retroprojetor, faz assim, pum, na hora aparece a luz. E quando ele tira o retroprojetor, primeiro a luz some lá, e depois o reflexo dela some ali. Porque a luz pode refletir. Então ela acaba durando mais que a treva. Então, olha só que interessante. Ela é mais rápida do que a treva. Quando você coloca a luz no ambiente, a luz é imediata. Quando você apaga a luz, você sente, né? Visivelmente aquele reflexo da luz indo embora. Mas ele dura mais que a treva. Quando a luz chega, a treva se vai imediatamente. Outra coisa. A luz é tão importante para o homem, na sua vida, pelo que ele come, plantas e animais, é tão importante quanto a água. O homem é formado por criança de mais de 80% de água. Mas, na verdade, a luz é tão importante quanto a água. A retirada da luz, olha só a curiosidade, a retirada da luz será um dos sinais do fim dos tempos. A palavra fala que o céu vai se escurecer. Olha só. Um terço do sol, um terço das estrelas, não é isso? Vai escurecer. Crianças até 10 anos de idade, eu, por exemplo, pânico de escuro. Minhas crianças, até o Gabriel, que é autista, ele tem medo do escuro. E é uma coisa normal na criança. Temer o escuro, as trevas. Então, isso é só curiosidade a respeito da luz. E como que tantas áreas da luz envolvem o ser humano, né? Vamos abrir as nossas Bíblias, em Salmo 119, 105, vamos ter a consideração que o salmista
faz em relação à luz? Tenho certeza que os irmãos já sabem de cor. Salmo 109 e 105. Show aí, irmão? A criancinha sabe. O Rafael sabe, Bela? Rafael sabe, ó. Né? Amém? Show aí, irmão? 119, 105. Se fosse possível que a igreja nos acompanhasse a leitura, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha só. Mesmo a voz do próprio Deus, mesmo os desígnios de Deus, os mandamentos de Deus, eram tidos do salmista como a direção de sua vida. Como o pastor disse, o mundo já está aí apodrecendo, porque simplesmente as pessoas não têm a chance ou não têm o interesse de levar uma luz no seu caminho. Se você for com uma caçada, e eu já fui com uma caçada, e só tinha uma lanterna, tinha uns 8 homens, mas era uma coisa meio engraçada, né? Porque eles sentiram o cheiro e o cara falou assim, é o meileta, o tamanduá, né? Tem um cheiro meio forte, bandeira, né? E ele falou, e contando história de onça e de cobra, isso foi nem que eu pensei. E contando coisa de onça, de cobra e tal, rapaz, os meninos andou abraçados. Os meninos do outro dia brigavam assim, que se unhavam e nem encostavam, mas naquela hora lá, faltou, né? Faltou agarrar uma cintura do outro e não saltou não, rapaz. Certo? E só tinha uma pequena lanterna e um cabelo estava levando. Tá? Então, olha só. Se você sai preparado para o caminho, né? E ninguém caiu dentro de buraco, bateu a cara em árvore, certo? Foi rolo, toda hora não caía porque ele estava dando uma pilada, né? Assim é a nossa vida. Se você tenta seguir um caminho, se você tenta caminhar sem levar uma luz, sem observar bem onde você está pisando, vai acontecer, né? Vão acontecer várias coisas com você. E o pior, essas coisas serão uma surpresa. Acontecerão de repente. Bom, o salmista se refere à palavra de Deus como a luz para os seus caminhos. E Jesus foi tido em seus mistérios como a luz do mundo. Uma luz que ilumina todos os homens. Na verdade, o cumprimento dessa palavra aqui do salmista. Quando ele falou sua a luz do mundo, João disse que Jesus é o próprio Verbo encarnado, em forma de homem. É a própria vontade de Deus feita em forma de homem. O próprio desígnio de Deus transformado em homem. É por isso que ele afirma claramente que ele é a luz do mundo. A mesma luz que iluminava os pés do salmista. Então esse verso aí pode ser tido até mesmo como uma profecia para nós nos dias de hoje. O que o salmista tinha como uma palavra escrita, nós temos como uma palavra viva. A luz para os nossos caminhos é uma palavra viva. Amém? Abre então em Isaías 9, versículo 2, o livro de profeta Isaías, capítulo 9, verso 2. Outro texto que fala também. Veja o salmista iluminado pelo próprio Espírito de Deus.
Isaías 9, versículo 2. Amém? Olha só. O povo que andava em trevas viu grande luz. E sobre os que habitavam na terra, de profunda escuridão, resplandeceu a luz. Meus irmãos, o uso dessa palavra luz para simbolizar a ação de Deus, o resgate de Deus dos seus caminhos, é usado várias vezes por famílias, por profetas, por discípulos e pelo próprio Jesus. Na verdade, Deus sempre está preocupado com os nossos caminhos, por onde nós temos andado, de que forma nós temos andado, o que nós temos encontrado. E se você tem luz, você consegue ver o fim de um caminho que você escolheu. Se você não tem luz, você não consegue ver o fim. E propriamente dizendo, você está vivendo uma aventura. E quando não há luz e você entra por um caminho escuro, o que estiver lá é o que você terá que encarar. Não adianta chorar depois, né, pastor? Não adianta. Eu entrei no caminho escuro. Eu quero achar coisa boa. Hoje à tarde eu estava conversando aí na rede social com uma sobrinha minha que enveredou por um caminho escuro. E é impressionante como você leva uma luz, você percebe que a pessoa assusta. Na cadeia tem um departamento que se chama solitária. Tá? A pessoa passa no mínimo 7 dias lá. Então, quando um preso liga, faz uma coisa errada, principalmente quando o próprio presídio, o diretor pode determinar, né, que ele fique na solitária. Na época, ele passou de aberrar mais que ele, né? Foi uma história que eu ouvi e ele deve ter presenciado. Na época da ditadura, pessoas desapareciam, eles colocavam pessoas dentro de buracos escuros e a pessoa ficava lá 3, 4, 5 dias para poder dizer se tinha envolvimento com crime ou não, com terroristas ou não. E quando aquela pessoa sai de uma solitária ou de um lugar desse, ela não consegue olhar para a luz. Ela não consegue. Já viu? A gente dorme à noite, às vezes temos os quartos escuros, colocamos cortina, né? Fica bem escuro assim, fica confortável para dormir, fica fresquinho. Aí quando você acorda, você vai abrir a janela assim, você fica com aquela cara meio de chueca, né? Aquela... luz! Né? Meu irmão. A luz é assim mesmo. Se você está no caminho escuro, a primeira coisa que a luz fará por você é te incomodar. Quando a pessoa está lá no caminho escuro, fala, eu preciso de luz para ter paz. Aí a luz vem e incomoda. A luz está forte. Aí passa um pouco. Então, assim, tem a consequência de você andar no caminho das trevas. Existe uma consequência. Existe um sofrimento. Até que a luz comece a agir em você. Paulo sabia que quanto mais ele se aproximava de Deus, mais ele via os seus pecados. Mais ele via os seus defeitos. Então há uma tendência muito grande de quem não está em Deus, não está em Cristo, de não conhecer os próprios pecados. Você fala sobre pecado, uma pessoa que está na treva, ela fala assim, pecado como assim? E eu pecar como? Tem pecado, não? As trevas possuem uma característica que o diabo também possui. A mentira, o engano. Quem está na treva pode estar imundo com o pecado. Mas não consegue ver, porque não há luz. O papel da luz dos homens para ver os seus pecados é primordial. Então, quando Cristo fala que a luz do mundo, tá? Não é só enviar o mundo, não. É mostrar também o pecado. O que o Espírito Santo faz? São Paulo falando.
nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Mas primeiro ele convence do pecado. Ele faz você enxergar o seu pecado. E não é bom você enxergar o seu pecado. Não é bom. Às vezes eu saio, encosto em algum lugar, e a minha esposa fala, olha, está sujo ali, ó. Né? E eu, ih, rapaz, sujei aonde, né? Aquele negócio, salvão sem braço, né? Ah, mas eu não vi, não, sujei aonde? Ela fala assim, ah, mas agora você tem casa também já. Então, se onde eu tinha que andar sujo, eu andei, tem que perceber. Então, quando você desconhece o seu próprio pecado, quando você desconhece o mal que habita, né, quando nós conhecemos o mal que habita em nós, e nós não tratamos de forma adequada, nós vamos o nosso caminho, carregamos os nossos males. E não devemos. Eu vi uma palavra ontem, jovem, muito importante. Que é assim, ó. A maioria dos cristãos hoje estão envolvidos com eventos. Então, os cristãos hoje são promotores de eventos. Vamos fazer um acampamento? Vamos. Não, mas tem que preparar, tem que preparar. Né? Vamos arrumar um negócio direito. Vamos fazer um trem só na bênção, né? No fogo, na glória. Vamos fazer um culto? Vamos preparar o culto. Sai, vamos ensaiar. Arruma, prepara, põe o negócio, puxa, vai. Aí faz o culto. Campinhos. Maravilha, culto. Segunda-feira, nós acordamos como se não tivesse acontecido nada nas nossas vidas. Como diz o pastor meu amigo, aqui é o culto comum, né? Já tem um culto que é comum, né? Que é culto comum. E tem um culto, né? Então, o Espírito Santo falou ali, ó. Aquele culto ali foi bom. Aí tem aquele culto comum, né? Vocês vão indo, vai, foi bom. Meus irmãos, nós não podemos ser promotores de eventos. Então, nos ver espetáculos, nos enchermos de uma emoção, de uma euforia, e amanhã sermos a mesma pessoa que somos ontem. O que nós temos que trabalhar é o efeito em nós. Esse culto, essa palavra, qual que é o efeito? A coisa vai ser falosia. A palavra é para mim. Qual que é o efeito que vai ficar dessa palavra? Irmão, não prega, os irmãos, não prega para ele mesmo. O Espírito fala profundamente comigo. E fala mesmo. É pior que pessoa de pai, é um negócio bravo. Então, qual que é o efeito? Pai, eu participo da igreja. Né? E ele não tem nenhuma diferença. Não tem nenhuma palavra de mansidão, de misericórdia, de amor. Toda hora estamos vivendo assim. Nós temos a determinação de Cristo de fazer diferença nesse mundo. E se você é uma lâmpada sem watts, sem watts, quando você chega aqui, você tem que sair uma lâmpada de 200 e ficar a semana inteira com 200 watts. Deixa eu fazer uma analogia aqui para vocês. O Nilson podia estar aqui, porque ele é médico nisso, né? Mas você pensa, o que adianta uma lâmpada dessa aqui, ó, se não tiver um fio que liga na tomada? O que adianta? Se a lâmpada não tem um fio, não adianta. Tá? Ou então a lâmpada está encapada, né? A lâmpada está encapada aqui, ó. Eu pego isso, mas já não faz diferença nenhuma nesse ambiente aqui, porque ela está encapada ali, não precisa sobrar ela. Ela não tem efeito dos outros. E às vezes nós andamos assim. Somos lâmpadas encapadas. Pintadas. Passar uma tinta aqui pintada. Aí quando você liga, não faz diferença nenhuma ficar escuro aqui, fica escuro. Você passa aqui, vai embora e continua escuro. Não tem presença. Não tem efeito. Como se nós fôssemos, por exemplo, analogia. Imagina, você é uma lâmpada, né? Não tinha brilho, né? Não tinha fio, né? Aí vai e liga.
liga a lâmpada, Jesus vem e faz a ligação entre você e o Espírito Santo, que é a força do irmão. Compreendeu isso? Então é o seguinte, só que o dom do disjuntor é você. O Espírito só vai passar se você deixar. Então você orando e coordena o disjuntor. Então, Jesus vem e liga você lá no Espírito Santo. Você tem que ir lá e ligar. Eu quero essa energia na minha vida. Eu quero essa mudança, essa transformação na minha vida. E eu não quero pouco, não. Eu vou pôr o disjuntor de 60 ali, que o negócio ferver. Né? Para não cair a casa, você vai olhar lá e dá. Aí o negócio cai, né? Tá igual o fio lá perto de casa lá. O carro da luz alta lá, a luz cai. Não tem nem que lugar. Certo? Então, assim, é isso. Nós temos que estar ligados com Cristo. Só que aí, olha, eu tenho Jesus, eu sou cheio de Espírito Santo. Mas então, aqui não entra ninguém. Eu estou aqui, mas ninguém vê na minha luz. Aí Cristo fala assim, vai lá no mundo ser luz. Vai lá, ser luz daquele local, tem que ir lá. Ser luz daquele mundo. Ser luz do mesmo pessoa. Nós não pregamos o evangelho separatista. Tem uma coisa só que essa palavra aqui separa, o pecado do homem, isso separa mesmo. E corta para valer. Agora, essa palavra não separa homem de homem, não. Todos os pecados carecem da glória de Deus. Porque Jesus veio ao mundo, né, dar a sua vida em favor de muitos. Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia não separa os homens, ela separa o pecado do homem. Se nós não temos esse brilho constante, se nós não temos função de iluminar, nós teremos lâmpadas sem função, sem função. Então, hoje na escola dominical falamos sobre isso, sobre a função das lâmpadas, né? Ou sobre a função de quando o homem é criado e os desígnios de Deus. Muito importante na escola dominical, os irmãos são convidados a vir. Meus irmãos, quem habitava na terra de profunda escuridão, a palavra aqui não está falando de uma falta de luz, não. Está falando de uma coisa afundada mesmo. O negócio tem jeito, uma profunda escuridão. Resplandeceu a luz. Essa palavra aqui diz aí. Aí você leva ela lá uns 600 anos na frente, né? Você vai saber que essa luz aí, que resplandeceu, todo mundo é Jesus. E que hoje, a luz de Jesus só vai chegar em alguém se você for lá onde essa pessoa está. Você não precisa ter medo de andar em locais escuros, não. A luz do Senhor vai com você. O homem que vaga sem Cristo é tido como um homem que anda nas trevas. Precisa de uma clareza sobre seus atos, precisa de uma reflexão, precisa de ver a sua realidade. E sem a luz que nós a temos, não será possível esse homem ver o seu estado. Quando se pergunta para um homem quantos, olha só, quando você pergunta para um homem quantos que querem viver num lugar melhor, todo mundo é unânime. Aí quando você pergunta como que nós vivemos num lugar melhor, aí assim, cada um tem uma ideia relacionada à política, relacionada à educação, ao lazer, à cultura, né?
ao comércio exterior, né? Tem muita gente aí que acha que a felicidade está em ser governado por um país estrangeiro, porque o Brasil governo tem jeito. Então, assim, todo mundo quer um lugar melhor. Mas dificilmente as pessoas creem que Deus é que sara essa nação. Deus é que sara. A palavra diz. E sem a verdadeira luz, que é Jesus, pode mudar o sistema de governo, pode mudar os governantes, pode mudar a educação, pode fazer projetos de 1000 coisas, pode pintar as ruas de ouro, elas não serão as mesmas que nós temos. Jesus combateu, meus irmãos, ele já combate as trevas com a sua luz. A luz do Senhor não parou de brilhar. A luz do Senhor brilha. O caminho da perdição das trevas, onde não se pode ver o fim, e tem muitos que andam por ele. São muitos que andam pelo caminho das trevas. Às vezes a pessoa está ali por emoção, né? Ela quer ver o que dá, né? Hoje eu falei com uma pessoa, eu falei, olha, você tem o exemplo que deu certo e o exemplo que não deu certo, você ainda vai querer tentar mais outra coisa? Você vai querer aventurar, arriscar em alguma coisa? Você tem um exemplo que deu certo e tem um exemplo que não deu certo. E ainda diz o seguinte, eu vou orar a Deus para que tudo que você coloca na sua vida te conduza a Ele. E depois te conduza a você. E Deus coloca caminhos na sua vida, uma direção, para conduzir a Ele mesmo. E depois conduzir ao nosso desejo, que nós sonhamos, que nós queremos, que nós tentamos, o que desejamos. Na verdade, quem anda na luz vê claramente o seu objetivo. Só que também vê o risco. E quem anda no escuro não vê o objetivo nem o risco. E aí, às vezes, a pessoa prefere andar no escuro, porque quando você olha na luz, é um caminho tão difícil, é um caminho da cruz. Não é? Um caminho da cruz. As pessoas dizem, eu não vou passar por esse caminho, não. Já se sofre ao natural, imagina escolhendo o caminho, né? Mas só tem o caminho para a salvação. É Jesus. É a nossa luz. A luz, meus irmãos, não finge para você. Jesus não finge para você. Jesus não esconde os seus problemas. Jesus mostra para você que depois a solução. Jesus te mostra o tamanho do seu problema para mostrar o tamanho da vitória que você terá. É necessário crer muito mais na vitória do que no problema. Ou você só consegue andar no caminho da luz se você crer nisso mesmo. Que a sua vitória depois do problema será muito maior do que eles próprios. A luz não vai mentir para você, não. Ninguém vai chamar você para vir na igreja todo dia para dizer que a sua vida vai ser plenamente abençoada. Financeiramente, não. Nós tivemos aqui hoje um testemunho. A irmã era consciente e disse, olha, na hora que a coisa começou, já sabia que ia acontecer problema, que ia ter prova. Mas ficou firme, acreditou. E Deus está cuidando. Deus está cuidando. Nós não podemos ter isso como uma coisa natural. Temos realmente que dar glória a Deus. Porque Ele faz coisas por nós, visíveis e invisíveis. E nós nos perdemos. Eu já disse aqui uma vez que esses nossos olhos e esses nossos sentidos carnais, né? Essa nossa composição carnal, ela milita contra o nosso espírito.
Os olhos querem desistir. Os ouvidos não querem mais ouvir. A boca quer ser incontrolável como viciado. E aí vem a luz dando resposta para tudo. Vem a luz do Senhor dando resposta para tudo. Dando clareza à sua visão. Dando justiça ao seu palavra. Dando um pensamento diferente. O que eu ouvi ontem a palavra para os jovens foi que, irmãos, o Espírito de Deus manifestou naquele lugar. Disse, olha, nós temos que ter um pensamento diferente. Nós temos que mudar o nosso rumo, o nosso caminho. A nossa luz não pode ser um ligue e desliga, porque vai que Cristo volta e a chave está para baixo. E aí, meus irmãos, não vai conseguir acender essa chave a tempo, não. Nós não conseguiremos iluminar o nosso caminho com o rápido que podemos fazer hoje. Hoje nós podemos iluminar o nosso caminho. Hoje nós podemos mudar de direção. Eu vejo hoje às vezes pessoas que estão assanhadas. E eu tive o privilégio de conhecer a Cristo desde a minha infância. Eu já estou terminando. Eu tive o privilégio de conhecer a Cristo desde a minha infância. E nós conversamos com uma professora de religião em plena sala de aula, na frente de 42 alunos. Professor de religião, ex-freira. Tem Jesus da Bíblia. Tinha lido a Bíblia mais que eu. Mas só isso não basta. Se não houver luz para guiar os nossos passos, a Bíblia é um livro, será apenas um livro histórico, de curiosidade, né?